Pensa só nisso. Lá em 1930, um filósofo chamado José Ortega y Gasset escreveu um livro, A Rebelião das Massas, que parece que ele tinha uma máquina do tempo. A precisão com que ele descreveu o nosso mundo é assustadora. Vamos dar uma olhada em como as ideias dele foram quase uma profecia para a nossa era. Sou familiar? Parece que essa frase foi escrita ontem para descrever um feed de rede social, não é? Pois é, ela resume de um jeito perfeito o fenômeno que o Ortega previu há quase um século, a ascensão de um tipo de mentalidade que ia dominar o mundo moderno. Olha, a história toda começa com uma coisa que, pra gente hoje, soa até banal, mas tente imaginar a cena em 1930. Ortega y Gasset olha ao redor e percebe algo novo, as multidões. De repente, os lugares que antes eram de poucos, teatros, praias, cafés, estavam simplesmente lotados. A massa tinha chegado e estava visível em todo canto. E para o Ortega, isso não era só uma mudança social qualquer. Não. Para ele era o fato mais importante do seu tempo. Ele enxergou ali uma verdadeira crise, uma virada de chave, e deu um nome para isso: a rebelião das massas. Ok, mas a pergunta que não quer calar é: quem são, afinal, as massas? O que ele queria dizer com isso? E aqui está o pulo do gato, a parte crucial para entender o livro todo. Quando ele fala massa, não tem nada a ver com classe social, sabe? Não é operário contra elite, pobre contra rico. É um perfil psicológico, um jeito de ser que a gente encontra em absolutamente todas as camadas da sociedade. O que o Ortega propõe é uma divisão bem radical da humanidade, mas não por dinheiro, e sim por atitude. De um lado estão as pessoas que se exigem, que buscam um ideal, que querem ser melhores. Do outro estão aquelas que se contentam em ser exatamente como são, como todo mundo. Então, em essência, o homem-massa é esse tipo psicológico. Não importa onde nasceu ou quanto tem no banco. O que o define é essa falta de ambição por excelência. Ele se sente bem sendo igual a todo mundo e não tem nenhuma angústia com isso. E essa nova figura que se torna dominante na sociedade se sente completa, satisfeita. E mais, ela se sente no direito de impor o seu gosto, a sua opinião vulgar, como se fosse um direito universal. Certo, mas como é que esse tipo de pessoa passou a dominar o mundo? A explicação que o Ortega dá para isso é, no mínimo, surpreendente. Ele aponta para um paradoxo gigantesco. Todo o sucesso do século XIX, a democracia liberal, a tecnologia, a abundância de recursos, foram exatamente essas conquistas que criaram o ambiente perfeito para o surgimento desse novo bárbaro. Para o homem-massa, a civilização não é uma construção humana, frágil, que exigiu muito esforço. Não. Para ele, ela simplesmente está aí, como o ar que a gente respira, como a natureza. Ele já nasceu com tudo pronto. E é aqui que entra a analogia central dele, a imagem que resume a ideia toda. O homem-massa é o menino mimado da história. Esse menino mimado aproveita todas as vantagens que a sociedade oferece: conforto, segurança, direitos, mas sem fazer a menor ideia do esforço que foi preciso para construir tudo isso. Para ele, só existem direitos, nunca deveres. Ele exige tudo como se fosse um direito de nascença, sem a menor gratidão. O homem-massa se sente completo. Por causa disso, ele não vai atrás de conhecimento para crescer, ele vai atrás de qualquer coisinha que confirme o que ele já acredita. Qualquer coisa que dê trabalho para pensar ou que desafie as certezas dele é logo descartada. A mediocridade, nesse cenário, vira motivo de orgulho. E isso aqui ilustra perfeitamente a grande confusão dos nossos tempos. O homem-massa acha que ler uma manchete ou ver um vídeo de 2 minutos o transforma num especialista no assunto. Ele confunde ter acesso fácil a um dado com ter conhecimento de verdade, que, bom, dá trabalho, exige profundidade e principalmente pensamento crítico. Olha só que contraste brutal. De um lado, a sabedoria clássica, que começa com a humildade do Sócrates, com a ideia de que reconhecer a própria ignorância é o primeiro passo para saber algo. Do outro lado, a mentalidade do homem-massa, que é o oposto, uma arrogância que trava qualquer possibilidade de aprender. Afinal, se ele já é perfeito, para que aprender mais? É o fim da linha. Certo, mas e aí? Qual o impacto disso na sociedade como um todo? O que acontece quando esse jeito de pensar deixa de ser só uma característica de algumas pessoas e vira a norma, a regra do jogo? Ortega y Gasset deu um nome para isso:
hiperdemocracia. E atenção aqui, isso não é uma crítica à democracia de jeito nenhum, é uma crítica a uma distorção dela. É quando tudo é nivelado por baixo. A opinião de alguém que estudou um assunto por décadas passa a valer o mesmo que um palpite de quem viu uma thread sobre o tema. Não é sobre incluir as pessoas no saber, é sobre banalizar o pensamento. Essa frase do Ortega é, nossa, cirúrgica. Ela mostra que o objetivo do homem-massa num debate não é chegar à verdade, não é trocar ideias. O objetivo é só um: imposição. A força da opinião substitui a força dos argumentos. É o fim do debate civilizado. O homem-massa simplesmente não quer discutir, não quer ouvir argumentos, ele já tem suas opiniões e rejeita a autoridade da razão. No lugar da conversa, ele prefere a ação direta, ou seja, intervir em tudo e impor a sua vontade pela força. É a única linguagem que ele realmente entende. Esse padrão de reação é quase uma receita de bolo. A pessoa encontra uma ideia que dá um pouco mais de trabalho para entender, ou que vai contra o que ela já acredita. A reação não é curiosidade, é defesa. Em vez de debater, ela cancela. Em vez de refletir, ela ataca. O desconforto de ter que pensar é algo a ser eliminado e não explorado. E essa mentalidade vai se infiltrando em tudo, sabe? A política vira um show de frases de efeito. O jornalismo corre atrás do clique e não do fato. A cultura passa a celebrar o que é superficial. E o pior, até a academia e a ciência correm o risco de serem sequestradas por dogmas, perdendo completamente o seu propósito. E o mais assustador de tudo é que essa rebelião não é barulhenta, não tem violência na rua. É uma tomada de poder silenciosa. É uma infiltração tão gradual que quando a gente se dá conta, os discursos mais rasos são os mais populares e as ideias mais simplistas são as mais aplaudidas. Então, diante desse cenário todo, fica a pergunta, tá, e aí, como a gente reage? O próprio Ortega nos dá uma pista poderosa do que significa resistir a essa maré. Resistir não é fácil, porque hoje em dia, pensar de verdade virou quase um ato de subversão. É como nadar contra uma correnteza muito forte. Exige coragem para duvidar, para admitir que não sabe e, principalmente, para aguentar a hostilidade de quem vive confortável na própria ignorância. A escolha, no fim das contas, se torna fundamental. Se render a essa onda de mediocridade ou resistir, com consciência. Será que esse declínio é inevitável? Ou ainda existe alguma forma de preservar aquilo que nos faz pensar, que nos eleva acima do banal? E talvez essa seja a provocação que fica. No mundo que parece caminhar para o conformismo, o simples ato de pensar já não é, por si só, uma forma de rebeldia. No final, tudo se resume a isso. Uma decisão que define não só um caminho individual, mas o futuro da nossa cultura. A questão que fica é: rebelar-se ou seguir a manada?